A Deus toda honra, a Deus toda glória, a Deus todo louvor, a Deus toda adoração e exaltação. O Senhor é maravilhoso, a sua palavra está carregada de promessas. Aliás, uma das promessas é exatamente esta, de que a sua palavra, ela não voltará vazia, mas fará aquilo que apraz ao Senhor. E Tiago, no capítulo 4, os versículos 8 a 10, nós temos aqui algumas promessas. Uma delas é de que, se nós nos achegarmos a Deus, Ele não se distanciará de nós. Ele não se afastará de nós. Pelo contrário, se nós nos achegarmos a Ele, Ele se aproximará de nós. Ele se chegará a nós, apesar de nós. Apesar de nós, Ele não se distanciará de nós. Ele permanece de braços abertos para nos acolher, para nos receber, para caminhar conosco e para orientar o caminho que nós devemos trilhar. É interessante que ele vai dizer no versículo 9 que nós devemos lamentar e chorar. Que nós deveremos converter o riso em pranto e a alegria em tristeza. Ora, como então lidar com isso, se a própria palavra vai nos dizer lá nos Salmos que esse dia foi o Senhor quem fez, e nele devemos nos alegrar, devemos nos regozijar. Como lidar então com a declaração paulina lá em Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ora, se nós temos essas declarações, quer no Salmo, quer também lá em Filipenses, por que Tiago está aqui dizendo que nós devemos lamentar e chorar? Por que ele está dizendo que devemos transformar o nosso riso em pranto e a nossa alegria em tristeza? Porque é exatamente nessa circunstância, quando nós olhamos para nós mesmos e percebemos as nossas debilidades. Nós certamente temos na nossa caminhada muitos motivos, muitas razões para nós nos alegrarmos. E dos motivos, nas razões que temos para nos alegrarmos, nós nos alegramos. Mas também na nossa vida, certamente, há situações de choro. Há situações em que nós precisamos nos humilhar diante de Deus, em que nós precisamos nos arrepender diante dele. É nesse sentido que Tiago está dizendo que devemos chorar, que devemos lamentar. Há tempo de rir, mas há tempo de chorar. Então, aquilo que precisa de choro, aquilo que precisa que nos humilhemos diante de Deus, que reconheçamos o nosso estado pecaminoso. Nesse sentido devemos lamentar, nesse sentido devemos chorar, porque é através disto que vem o reconhecimento do nosso erro, do pecado e a aproximação de Deus. Portanto, ele fecha o versículo 10 dizendo: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. E Ele vos exaltará. Então nós vimos na devocional anterior que se nós nos sujeitarmos a Deus, nós temos estrutura para resistir ao diabo e ele baterá em retirada. Aqui nós temos uma declaração que se nós nos humilharmos, nós receberemos de Deus a exaltação. Então, se nos humilharmos, o Senhor, Ele nos exaltará. Deus busca oportunidades para nos abençoar. Deus busca oportunidades para nos exaltar. E a condição é exatamente esta, de nos humilharmos, de chorarmos, de lamentarmos, de transformar a alegria em tristeza,
no sentido de reconhecer os nossos erros, de nos arrependermos e de recebermos de Deus cada uma de suas promessas em nossas vidas.